E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, estou atrasado hoje. Agora você deve assistir esse vídeo mais ou menos por perto de 2 horas mesmo. Geralmente eu gosto de postar mais cedo, porque eu me atrasei hoje, me enrolei todo aqui, tô todo enrolado, mas dá tempo da gente conversar aqui, porque hoje eu queria falar sobre esse fechados com, né? Hashtag fechado com Zubeldia, fechado com jogadores, fechado com Casares, fechado com... De vez em quando surge esse tipo de assunto na internet. E aí, em cima dessa história toda, se tá tendo briga entre os jogadores, se o elenco tá rachado, se o elenco tá querendo derrubar o Zubeldia, se tem jogador insatisfeito, se os caras estão tirando o pé de propósito, tem muito buchicho acontecendo, né? Muita... burburinho acontecendo, e eu queria já de antemão pedir a sua opinião sobre tudo isso e também falar o que eu penso aqui sobre toda essa situação. Eu imagino que você já deve ter uma ideia. Você que está aqui comigo há mais tempo, principalmente as pessoas que vêm aqui nos dias de semana, assim, que não tem jogo, que acompanham a gente aqui, que troca ideia todos os dias aqui, você deve imaginar o que eu penso sobre essa história e também deve imaginar o que com quem que eu tô fechado. Mas vamos falar sobre esse assunto. Não vou deixar o vídeo ficar muito longo, porque acho que muito longo vai ficar muito chato, né? Quando eu percebo já deu 18 minutos de vídeo, 20 minutos de vídeo. Então vamos tentar fazer mais curto hoje, até porque eu sei que você tá na correria do dia a dia aí também. Não sei se você tem, não é todo mundo que tá no Spotify, então, a gente também tá lá no Spotify, o Barulho Vídeos. Então eu vou fazer um vídeo mais curto de manhã, no período da tarde, né? Pra você, né, pra correria do dia a dia se encaixar aí. No vídeo da noite a gente fala com mais tranquilidade, que aí eu imagino que as pessoas já estão em casa, já estão assistindo com mais tranquilidade, né? Então a gente faz um vídeo mais completinho. Mas se meio eu acabo falando mais que pobre na chuva, acaba o vídeo ficando grande mesmo. Olha só, somos patrocinados pela KTO. Eu tava conversando, que eu tava lembrando de um amigo meu, que toda vez que ele assiste os vídeos, aí eu falo que eu vou fazer minha fezinha e dá errado. Aí ele manda só no WhatsApp assim, Barulhinho, ó, mais um resultado negativo, né? Mais um resultado negativo. Só que ontem eu ia postar contra a Argentina, ia me dar mal, porque a Argentina ganhou com o gol do Lautaro no finalzinho. Ainda bem que eu não postei. Mas você pode fazer sua fezinha, claro. No primeiro comentário fixado tá aqui o link da KTO para você se divertir. Eu sempre falo, né? Se divirta. Não é para ganhar dinheiro, para ficar rico nem pobre. É uma outra maneira de assistir futebol, é para se divertir. E ontem eu mesmo sem fazer a minha fezinha, eu me diverti com o jogo da Argentina. Porque quando saiu o gol, eu falei, pô, ainda bem que eu não postei contra. Porque eu ia apostar empate e Chile, né? Mas aí tava empatando. Eu falei, pô, se eu tivesse apostado, eu ia ficar pistola da vida, porque eu tinha perdido com o gol do Lautaro. Mas se divirta, faça como eu, se divirta. Tá aqui no primeiro comentário fixado, você já tá usando o cupom Barolo, você tem 20% de bônus. Quando você no primeiro depósito, você deposita R$100, você tem 20% pra apostar. Puta, é legal pra caramba. Então se divirta, tá? Com apostas esportivas. E aí, ó, antes da gente continuar, eu vou deixar aquele... O pessoal gostou que eu deixei aquele se inscreva, como quem não quer nada, aí, ele entrando aí. Como quem não quer nada, se inscreva, deixa o like no canal, sempre essa gentileza que você faz com o canal, comigo, que a gente tá aqui todos os dias falando do São Paulo e sofrendo também, passando raiva junto com você e vivendo as alegrias todas. Vamos lá, gente! Eu falei que também ontem, no vídeo de ontem, que eu ia falar, a gente falou sobre o Rames Rodrigues, né, que tá arrebentando na Colômbia, e eu disse que ia falar sobre ele, mas eu acho que vale um vídeo só sobre o Rames Rodrigues. Esses vídeos de opinião, por exemplo, eu posso gravar amanhã no dia do jogo, se vocês quiserem, pra gente falar só sobre o Rames Rodrigues, sobre a atuação dele, relembrar a trajetória, ver números na seleção colombiana, números no São Paulo, e fazer aquele questionamento que eu sempre faço: por que contratar um jogador de 1,5 milhão que custa 1,5 milhão por mês se ele não joga? Se não colocar ele pra jogar. Porque pra mim, até hoje, o Rames Rodrigues nunca estreou com a camisa do São Paulo. Nunca estreou em condições físicas, com o time melhor. Nunca estreou. Pra mim, ele nunca jogou no São Paulo. Pra mim, a passagem dele no São Paulo, ele só ganhou dinheiro. Porque o São Paulo só jogou dinheiro fora, mais uma vez, porque pra mim ele nunca estreou. Mas a gente vai falar sobre isso com calma, tá? Hoje eu queria falar sobre essa história fechados com o Zubeldia, fechados com jogadores. Vocês lembram como é que começou essa história do fechados com? Eu tava lembrando aqui, fui pesquisar, inclusive até nos meus próprios vídeos aqui. Quando o Diniz era técnico do São Paulo e o Rogério Ceni foi pro Flamengo, vocês lembram daquela declaração do Rogério? Que eu achei infeliz a declaração dele, falando da torcida do Flamengo. Eu entendi a declaração dele, que ele quis babar ovo pra torcida do Flamengo. Tava chegando lá, quis babar ovo, mas acho que ele meteu os pés pelas mãos e falou, deu a entender que a torcida do Flamengo era melhor que a do São Paulo. Claro que ele não acha isso, gente, claro que não. O Rogério tem um sentimento pelo São Paulo eterno, eu acredito nisso.
até pelo que ele fez pelo São Paulo. Nunca duvidei do sentimento do Rogério, de gratidão que ele tem pelo São Paulo. Inclusive, esse sentimento de gratidão é um dos motivos que me faz gostar tanto do Rogério, admirar tanto o Rogério, considerar o Rogério o maior ídolo que eu tenho no São Paulo, como goleiro. Como treinador, eu acho que ele fez 2 trabalhos fraquíssimos no São Paulo, e acho que ele pegou uma bucha e não estava pronto para. A gente falou sobre isso já. Não estava pronto para pegar uma bucha, que é esse São Paulo aí. Inclusive, a gente vai falar hoje desse assunto, né, fechados com o Zubeldia, porque justamente não é fácil treinar o São Paulo. E aí, quando ele deu essa declaração, eu vi muitos torcedores indignados e surgiu a história fechados com o Diniz, porque o Diniz era o treinador do São Paulo. E me perguntaram, Barolo, você está fechado com o Diniz? Eu falei, não, eu estou fechado com o São Paulo. O Diniz é o treinador do São Paulo hoje? Então eu estou fechado com o Diniz, porque eu estou fechado com o São Paulo. E hoje, no dia de hoje, né, nos dias de hoje, com essa polêmica toda aí, se os jogadores estão querendo derrubar o treinador, se os jogadores, só tem 2 ou 3 jogadores que estão defendendo o Zubeldia, o resto quer derrubar, por isso que o São Paulo não está jogando nada e tal. E eu continuo do mesmo lado, não estou do lado de Zubeldia, nem do Casares, nem do Rames, eu estou do lado do São Paulo. Quero o bem do São Paulo, torço pela instituição, acima de tudo está a instituição. E eu tenho certeza que a grande maioria que me assiste aqui também pensa do mesmo jeito. Sobre essa história, muita gente está falando, Barolo, você acha que tem ou não tem, estão querendo derrubar ou não o treinador? Eu, sinceramente, gente, eu acho que não é nem o elenco rachado, 3 jogadores só defendendo o Zubeldia, o resto tudo jogando contra. Eu não acredito que esteja acontecendo isso. Como eu também não acredito que tá tudo bem. O Zubeldia só tem que se acostumar com o Campeonato Brasileiro. Isso é papo furado, gente. Claro que não tá tudo bem, claro que tem algum problema. Só que o que eu tô falando é o seguinte, os problemas que acontecem no São Paulo não são de hoje. A gente já conversou aqui. Não é de hoje que jogador mimado não quer cisma com horário, que não gosta de cobrança. Não é de hoje. A gente já falou tantas vezes aqui. Desde a época de Nenê, Diego Souza. O São Paulo já foi refém do Cueva. Então, é o que eu sempre falo. Esse ambiente de falta de cobrança no São Paulo, porque não tem comando, já faz 3, 4 gestões que não tem comando o clube, abre espaço para que os jogadores se sintam donos do clube. Como aconteceu com o Daniel Alves, gente, que o Cuca foi embora por causa dele, que ele não quis jogar na lateral. O cara viu que o clube não tinha comando, ele escolheu a camisa 10, a posição que ele ia jogar, o treinador, ele escolheu todo mundo. Então o que eu acho que existe no São Paulo hoje é aquilo que sempre existiu nos últimos anos. Nunca foi assim, mas nos últimos anos foi assim. Então a falta de cobrança faz o seguinte, faz com que o Sabino não queira aquecer. E aí surge mais uma vez, para você ver como eu acho que eu tenho razão no que eu tô falando, embora eu nunca queira ter razão quando eu tô fazendo uma crítica dessa, a história do Sabino surgiu de novo aquela expressão maldita, o vida que segue. Vocês lembram do vida que segue? Vamos lembrar do vida que segue, como é que surgiu a expressão vida que segue? Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena, que nem se chamava Neoquímica Arena ainda. O São Paulo perdeu mais um jogo, o São Paulo não ganhou uma dividida, o Corinthians ganhou só de 1-0, mas podia ter feito muito mais. A entrevista pós-jogo, o Reinaldo perguntou pra ele, aí Reinaldo, mais uma derrota, não ganharam uma dividida, e aí? Ele, vida que segue, vida que segue. E eu usei essa expressão vida que segue para mostrar o que é o São Paulo. Então você toma de 4 do Palmeiras numa final de campeonato, vida que segue. Você toma de 5 do Palmeiras no ano seguinte, vida que segue. Você toma de 4 do Vasco, vida que segue. E agora, a história do Sabino, segundo a informação de algumas pessoas da imprensa, é vida que segue, porque viram lá, não foi nada, vida que segue. Então, eu não acredito mesmo que esteja acontecendo de 3 jogadores só estarem a favor do Zubeldia e os caras querendo derrubar, mas eu acho que impera no São Paulo a expressão vida que segue. Então o Sabino não quer aquecer, vida que segue. Toma de 4 do São Paulo, vida que segue. O presidente está lá nos Estados Unidos, vida que segue. É vida que segue. Então não tem cobrança, não tem uma diretoria de pulso, não tem um diretor de futebol de pulso firme, que cobre, que exija dos jogadores. Aí o jogador vai cismar com horário, que não quer treinar num horário, quer treinar em outro. Em qual lugar do mundo, em qual empresa do mundo isso acontece, gente? O funcionário reclama do horário e faz biquinho porque o horário de entrar no trabalho é mais cedo ou mais tarde. Mas também te pergunto, qual empresa do mundo que o subordinado escolhe o chefe, como acontece no São Paulo? Os caras escolhem o treinador. Escolheram o Diniz e quando o Carpini foi especulado, foram consultar os jogadores para saber o que eles achavam do Carpini. E os jogadores falaram, tá bom, vai, esse Carpini aí serve.
Então, gente, né, não é que está acontecendo nada do que já não está acontecendo há tanto tempo no São Paulo. Enquanto não tiver uma diretoria de pulso forte, enquanto não tiver alguém de comando, alguém preocupado com o São Paulo, que coloque esses jogadores no devido lugar, isso vai continuar acontecendo. E aí eu concordo com quem diz que o São Paulo é uma máquina de moer treinador. Só que tem um lado, né? Eu sempre falo o seguinte, o São Paulo contratou treinadores bizonhos. Que o erro não foi em demitir o treinador, o erro foi em contratar. Vários exemplos, eu não vou citar aqui porque vai me dar desespero. Mas você sabe dos nomes. Aí olha, o São Paulo já teve o Doriva de treinador, gente, pelo amor de Deus. Então, errou em várias contratações de treinador. Mandar embora não foi o erro, porque realmente os treinadores faziam campanhas ruins e tinham que ser mandado embora. Só que a gente teve casos, por exemplo, como o Crespo, gente. O Crespo tirou o São Paulo de uma fila de 9 anos. Começou a cobrar os jogadores. Vocês lembram do Crespo como foi? Também vou relembrar. O Crespo foi campeão paulista, né? Os caras jogaram como se fosse o Mundial e tiraram o São Paulo da fila. Eu achei que tinha que fazer isso mesmo. O Crespo começou a cobrar os jogadores e ficou doente, pegou Covid e ficou afastado. A comissão técnica dele começou a cobrar os jogadores e os caras não gostaram. Porque é assim que funciona. E aí os caras não estão nem aí. Não é, eu acho que nem a má vontade foi tão grande que quase caíram no Campeonato Brasileiro, gente. E aí o São Paulo perdeu demitir o Crespo. Então, porque não tem cobrança, porque os caras ganharam o Paulista, esse cara aqui, ó, e perderam o Brasileiro e vida que segue, entendeu? E aí aconteceu isso com o próprio Diniz, que eu acho que também perdeu a mão com a história do Perninha, por completa falta de equilíbrio, que o Diniz é um desequilibrado, mas eu acho que também teve a demissão do Pássaro, que eu acho que incomodou muito mais os mimadinhos do que o Diniz. Aí teve Rogério Ceni, aí tem tantos outros, Aguirre mais pra trás. É o que a gente já sabe que acontece. Isso aí, a gente sabe que tem os mimadinhos lá dentro. E muda elenco, sai elenco, troca uma peça ou outra. Essa estrutura não muda, porque eu falei pra vocês no pós-jogo contra o Vasco. Isso tá enraizado lá dentro nos últimos anos. O São Paulo nunca foi assim. Nunca o DNA do fracasso nunca fez parte do São Paulo. Da bunda molice nunca fez parte, mas nos últimos anos faz. E tá acontecendo a mesma coisa. Então, eu tô fechado com o São Paulo. Se tiver que cobrar treinador, eu vou cobrar. Se tiver que cobrar dirigente, a gente vai cobrar. Se tiver que cobrar jogador, os mimadinhos, muito mais, então. Só que aquilo que eu falo pra vocês, o meu desânimo, às vezes, a falta de perspectiva é justamente por isso. Porque não tenho perspectiva. Você acha que o Casares vai de uma hora pra outra, ele vai acordar e vai ter pulso firme? Vai deixar a vaidade dele de lado e vai ter pulso firme? Você acha que a partir de amanhã os jogadores vão respeitar o Belmonte? Não vão, gente, não vão. E isso que me preocupa. E aí a gente corre o risco, sim, de pegar um treinador maluco aí, que Zubeldia, vamos supor, que começa a cobrar os jogadores se rebelem e o Zubeldia pega o boné dele e vai embora. Porque eu acho que o Zubeldia tem essa característica, viu? Se começarem a encher o saco muito dele, ele pega o boné e vai embora. Não vai ficar suplicando o trabalho aqui, implorando o trabalho, tendo atitudes para segurar emprego. Então, é claro que a gente não quer que isso aconteça, mas eu acho o seguinte, enquanto não tiver cobrança, enquanto os jogadores do São Paulo não forem colocados no devido lugar, nada vai mudar. Mas como eu gosto de falar sempre, é só a minha opinião. Deixa a sua, se inscreva no canal. Estou esperando você no sabadão lá na Sal Store, agora, antiga São Paulo Mania de Alphaville, do shopping de Alphaville, a partir de 11 horas da manhã, tô lá, eu, Teclas, um monte de gente legal, e de vários canais do São Paulo estarão lá, e a gente vai se encontrar lá, tô esperando você, reinauguração da loja, né, vai ser uma loja bacana, já tá funcionando, mas vai ter a taça do Mundial lá, do São Paulo vai estar legal pra caramba. Espero vocês, tá? E a gente se encontra à noite para fazer o pré-jogo contra o Criciúma e passar as informações mesmo do dia a dia do São Paulo, tá bom? Fique com Deus, forte abraço, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Tchau, tchau. Cadê o botão de desligar que eu não tô achando o botão de... Achei. Tchau, gente. Obrigado.